Vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor, no texto que se encontra no Salmo de número 23. Salmo de número 23, eu lerei o verso primeiro e o último. O primeiro e o último verso. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Noutra versão, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que foi aberta, lida neste momento. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós, na meditação da tua palavra. Que ela fale conosco, que ela produza em nós o efeito para o qual o Senhor a enviou a nós nesta noite. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. E habitarei na casa do Senhor para sempre. A eternidade é um tempo tremendamente longo. A eternidade é um tempo excessivamente longo, que foge à nossa compreensão. Por quê? Porque a nossa mente humana, ela é incapaz de entender a intensidade do que seja a eternidade. Como que é isso? O que é que não terá fim? A minha filha, eu lembro agora da minha filha, a Monique, que ela chegou a falar para mim algumas vezes, Fabiola até riu agora, que ela tinha medo, por não entender. Como assim, pai? Tenho medo de pensar nisso, por mais que seja bom, que eu saiba que vai ser bom, mas a ideia de não ter fim que me assusta. A nossa mente é assim. Alguns pensam diferente, outros pensam de outro jeito, mas mente humana nenhuma é capaz de entender, de fato, a intensidade da eternidade, esse tempo tremendamente longo. Porque nós estamos acostumados a olhar para o fim das coisas. É assim que nós olhamos. Logo que uma criança, um bebezinho acaba de nascer, nós sabemos, ele já começa a caminhar para o fim da vida. Logo que nós iniciamos, no dia 1º de janeiro de todo ano, iniciamos um ano novo, nós já começamos a olhar para o fim de janeiro, para o fim do mês. E quando nós nos damos conta, já estamos não no fim do mês, mas no meio já no semestre, terminando o 1º semestre. E sem que nós nos apercebemos, chegamos de novo em dezembro. Parece que foi ontem. Então nossa mente é assim, nós somos acostumados a olhar para o fim das coisas. Tudo que nós fazemos é medido pelo tempo. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para começar o culto, tempo para terminar, tempo para iniciar um projeto. Tudo que nós fazemos é medido pelo tempo. É por isso que para nós pensar na eternidade é coisa extremamente difícil. E causa inclusive essa certa apreensão em muitas pessoas. Mas, meus irmãos, é um pensamento
consolador saber que o nosso pastor já está na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nós chamamos de tempo faz parte da eternidade para Ele. É um sentimento bendito, glorioso, consolador, saber que o nosso Deus é o Deus da eternidade e que Ele já está lá antes de nós. Ele já tem percorrido esse caminho antes de nós. Foi assim que eu respondi à minha filha. Deus, o nosso Deus, nosso pastor, que cuida de nós aqui, nessa vida, como bem expressa o Salmo 23, Ele já está na eternidade. Esse Salmo 23 é um salmo extremamente pastoral, no sentido de cuidado, zelo, e é maravilhoso. Começa dizendo o Senhor. O salmo é para dizer dele, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, de nada eu terei falta, se Ele é o meu pastor. É assim que começa o salmo e finaliza como? E habitaremos na casa do Senhor para sempre. A NVI traz enquanto eu viver, exatamente para sempre, porque eu vou viver a eternidade, a palavra do Senhor me diz isso. A conexão entre o primeiro e o último verso desse Salmo 23 é algo alentador para nós seres humanos tão limitados, tão frágeis, nossa maneira de pensar, de raciocinar. Diz que nós começamos com o Senhor e ao final da nossa caminhada terrena nós iremos habitar com Ele na eternidade para sempre. Assim, toda ansiedade, toda apreensão e até mesmo o medo se esvai. Mas nós não somente começamos e concluímos nossa caminhada terrena com o Senhor. Ele também é quem nos supre de tudo o que nós precisamos durante a nossa caminhada. Dia após dia. Ele ocupa todo o conteúdo da nossa vida. Ele ocupa todo o conteúdo desse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, para que chegasse até nós. Conta-se que, num sermão maravilhoso, proferido pelo grande pregador, pastor, Dr. William Evans, lá em Nova York, auditório repleto, galerias repletas, e a mensagem naquela manhã, naquele culto, pela manhã, baseava-se no texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 8. E uma senhora, chamada Sofia, uma lavandeira, também moradora de Nova York, estava no culto ouvindo esse sermão inspirado, tocante. E no decorrer da mensagem, o pregador, com toda a sua peculiar, boa oratória, repetiu por 2 ou 3 vezes, em tom enfático, a frase de declaração do Senhor Jesus, em que Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. E aí então ele fez uma pausa para o desejável efeito oratório, e no silêncio que se seguiu, a voz da dona Sofia se fez ouvir lá da última galeria. Ela disse: é verdade, e Ele também é tudo o que está no meio. E essa é uma verdade. Sofia tinha razão. Esse foi um precioso anúncio que ela fez. O Senhor, o nosso pastor, Ele não é somente o princípio
e o fim, mas Ele é também tudo o que está no meio, na nossa vida, na nossa peregrinação. Paulo disse isso, em outras palavras, Paulo disse: nele nós existimos, nele nós nos movemos, é tudo nele, Ele é tudo em nós. Jesus, nosso bom pastor, de quem fala o Salmo 23, esteve aqui antes que fosse derramada a primeira lágrima do ser humano. E Ele estará também lá na eternidade, quando Ele mesmo tiver enxugado toda a lágrima do rosto de toda a imensa multidão lavada pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus esteve aqui antes que houvesse qualquer mágoa nos corações. E lá na eternidade Ele estará quando a última tristeza tiver sido arrancada dos corações das multidões que foram por Ele remidas pelo seu poder. Ao final da nossa peregrinação aqui na terra, toda vez que eu falo peregrinação, eu lembro de um irmão aqui da igreja, o Aguinaldo. Ao final dessa peregrinação, minha, sua, nossa, aqui na terra, meu querido irmão, que gloriosa jornada teremos tido concluída com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, o tempo todo ao nosso lado, o nosso maravilhoso pastor. Jesus nos tem levado por todas as nossas fases da vida. Estamos passando por dificuldade, Ele está junto. Estamos iniciando um projeto, Ele está ao lado. Concluindo, Ele está ao lado. Executando também. Estamos felizes, radiantes de alegria, Ele está ao lado. Ele tem estado ao nosso lado em todas as nossas experiências vividas. Ele tem em tudo nos guiado como bom pastor. E por fim, estaremos para sempre com Ele na eternidade. Salmo 48, verso 14, diz as mesmas preciosas verdades que aparecem no Salmo 23. Salmo 48 diz que Ele é o nosso Deus para sempre e será o nosso guia até o fim. Mas um dia o peregrino não precisará mais de guia, pois terá chegado ao seu destino final. Não precisa mais de guia, já estará seguro no seu lar. É quando esse maravilhoso pastor e guia, que sempre nos conduziu, será enfim o nosso anfitrião, aleluia. Nos receberá na glória. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é tudo para nós, do começo de tudo, até a eternidade, que não terá fim. Nunca mais teremos que, como ovelhas, como peregrinos, escalar montes, montanhas, atravessar vales, sofrer ataques de inimigos, predadores. Nunca mais experimentaremos desapontamentos, frustrações, decepções na vida. Todas essas coisas terão sido vencidas para sempre. Maravilhosa, bendita, doce e eterna comunhão, que aqui nós já desfrutamos com o Senhor, que se prolongará para sempre, interminavelmente, na eternidade com Ele. Amém? Consolai uns aos outros com esta palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos. Nosso coração exulta de alegria diante do Senhor neste momento, ó Deus. Pela alegria, pelo privilégio que nos dá de estarmos na tua casa,
para louvarmos o Teu nome, para cultuarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, sermos por ela instruídos, ó Deus. Pai, o que nós queremos Te pedir é que o Senhor nos ajude a entregarmos por inteiro ao Senhor. Senhor que cuida de nós. Nos ajuda, Deus, a nos entregarmos nos Teus braços, porque somente nos Teus braços nós podemos sentir-nos amparados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, acordar pela manhã, passar o dia assim e ao dormir à noite, lembrando do Senhor. Lembrando do Senhor, pensando na Tua palavra, te agradecendo pela Tua companhia. O Senhor é perfeito, seus desígnios, ó Deus, são perfeitos. A tua bondade, a Tua misericórdia é perfeita. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ajude-nos na nossa caminhada, que a nossa mente esteja dissolvida de qualquer pensamento que exclua o Senhor. Ó Deus, as frustrações da vida, as decepções, as tristezas, as angústias, os pensamentos sombrios, negativos, que a Tua luz, a luz da Tua presença, elimine tudo isso, ó Deus. Tire tudo isso da nossa vida. E que aqui, ó Deus, nessa vida terrena, nesse mundo que vivemos, tão difícil de viver, possamos viver dias de paz, de tranquilidade, como ovelhas do Senhor, o nosso bom pastor, até o dia em que estaremos, enfim, contigo, com o Senhor mesmo, na eternidade, livres, aí então livres de todo o mal. Obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor, por essa tão maravilhosa esperança de vida eterna com o Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.